Êxodo 33, versículo 15. Amém. Agora foi, né? Foi. Então lhe disse: se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Amém. Pegou? Legal. Então você lê comigo? Pode ser? No 3. 1, 2, 3. Então lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. É por aí. Glória a Deus. Amém. Pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Amém, meu nome é Rodrigo. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar algo contigo rapidamente. Nós estamos com o horário avançado. Para não enfadar os irmãos, vou correr aqui para compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração com os irmãos essa noite. E essa palavra que Deus compartilhou comigo, e na palavra devocional da Carol, ele confirmou. Eu pedi a Deus, falei: Senhor, me confirma a tua palavra. Me confirma o que o Senhor quer falar com a tua igreja. E Deus me confirmou. Quando ele me falou, através da Carol, ele disse que está preparando morada para ficar junto com a gente. Amém. Valeu, Jesus, é maravilhoso. Irmãos, isso aqui é um diálogo entre Moisés e Deus. Nesse diálogo, nós vamos ver Moisés intercedendo pela presença de Deus. Nós vamos ver aqui Moisés fazendo questão da presença de Deus. Versículo só, simples de se entender. Se tua presença não fores conosco, não nos faça sair daqui. Moisés bateu o pé, determinou nesse momento, nesse cenário aqui, ele determinou isso para Deus. Olha que loucura. Um homem chegar para Deus, é o Michel, e determinar alguma coisa para ele. Se tua presença não for, se a tua presença não tiver, eu não vou sair daqui, Senhor. Não nos faça prosseguir, não nos faça continuar. E esse cenário mostra alguém que está fazendo questão da presença de Deus. Aqui é alguém que não abre mão da presença. E eu entendi isso aqui, e nós vamos contextualizar, nós vamos entender. Porém, antes de contextualizar isso aqui, vale também entendermos que o maior interessado neste ambiente onde o homem e Deus estão juntos é o próprio Deus. Você for ler lá em Gênesis, quando Deus cria o jardim, coloca um homem lá, o que ele faz? Todos os dias, não é? Não é assim? Todos os dias, na viração do dia, Deus visitava Adão no jardim para estar com eles. Todos os dias, uma rotina diária de relacionamento entre o homem e Deus. E foi Deus que proporcionou isso. Foi Deus que criou esse ambiente, colocou um homem lá e foi visitar ele, foi ficar com ele. Porque a intenção de Deus sempre foi essa. O plano de Deus sempre foi de ter comunhão com o homem, de viver junto, de caminhar junto, de fazer as coisas juntos, de se relacionarem, de ter esse vínculo. Esse plano é dele. Então o maior interessado nesse lugar onde o homem e Deus estão juntos é o próprio Deus. Só que entendendo isso, que Deus é o maior interessado em caminhar com o homem, em viver com o homem, em estar no mesmo lugar que o homem está, em compartilhar segredos, em compartilhar intimidade, em caminhar junto. Sabendo disso, que Deus é o maior interessado, e lendo o versículo que nós lemos, a gente precisa ler, a gente precisa contextualizar o versículo para a gente entender. Porque aqui agora é o homem que está fazendo questão da presença de Deus. Deus é o maior interessado em estar com o homem. Mas nós lemos o versículo que nós lemos aqui e vimos o homem clamando pela presença dele. Aleluia. Não é? Se você ler só o versículo, se você ler só o texto isolado, se causa uma confusão aqui de interpretação. Só que, qual é o contexto desse cenário? Primeiro, você precisa entender que Deus é o maior interessado. Deus te ama. Deus quer viver contigo. Jesus quer viver contigo.
Como eu falei lá em Éden, Deus colocou o homem lá e todos os dias estava lá com ele. Só que o homem perdeu esse vínculo, esse relacionamento com Deus diário, por causa do pecado. Você conhece essa história. Adão pecou e o salário do pecado é a morte, que é a separação entre o homem e Deus. Então quem se separou de Deus foi o homem, não foi Deus que se separou do homem. Só que assim como Adão fez besteira pecando e perdendo a sua aliança, a sua comunhão com Deus no Éden, Jesus Cristo lá no Gólgota, ele vai restaurar essa comunhão. Ele vai renovar essa comunhão. Aleluia. Porque o homem pecou e desfez a comunhão. Aí Jesus se oferece como expiação do pecado do homem para restaurar a comunhão que o homem perdeu. Porque, mais uma vez, ele está mostrando: eu quero viver com você. Eu quero fazer parte da tua vida. Eu quero caminhar contigo. Eu quero ter vínculo, ter relacionamento. Porém, aqui nós vemos Moisés intercedendo por essa presença. Irmãos, capítulo 19 de Êxodo, depois você lê e medita na tua casa, para você entender melhor. Nós vamos ver no capítulo 19, Deus falando o seguinte com Moisés: Moisés, fala com essa galera toda que saiu do Egito, que está contigo, todo esse povo de milhões de pessoas. Fala para eles que eu quero, assim como eu me relaciono contigo, Moisés, eu quero me relacionar com eles também. Eu vou me revelar a minha presença a eles. Capítulo 19, Moisés passa para o povo, ó. Assim como Deus fala comigo, vai falar com vocês também. Capítulo 20, o povo nega, rejeita a oferta. Depois você lê lá na sua casa com o tempo para você entender. Só que Deus propõe um relacionamento com uma condição. Qual é a condição? Ele diz assim: Moisés, diga ao povo que durante 3 dias eles se consagram. Quantos dias Deus pediu? 3. Então ele diz: durante 3 dias, essa condição, Moisés, eles vão se consagrar. Porque, irmãos, olha para mim, para andar com Deus, para ter comunhão com Ele, tem que ter consagração. Tem que se consagrar. Não dá para ser de qualquer jeito. Para caminhar com Jesus, para andar com Jesus e chamar Jesus de amigo, para ter Ele na tua vida, você precisa consagrar essa vida. Porque se você tentar misturar o pecado com Ele, vai dar errado e a gente vai falar sobre isso aqui. Aí Deus fala para eles: ó, fala para eles se consagrarem, que eu vou me revelar a eles. Eu vou revelar a minha presença a eles, mano. Capítulo 20 de Êxodo, o povo vê a presença de Deus e rejeita. Aí eles falam assim para Moisés: Moisés, deixa do jeito que está. Fala tu conosco que ouviremos, eles não falam de Deus. Eles não querem ouvir a voz de Deus. Eles não querem se relacionar com Deus. Eles preferem viver do jeito que está. Qual é o jeito que está? Deus vai lá, Deus quer falar alguma coisa com o povo. Deus vai lá até Moisés. Moisés, ó, fala com o meu povo, isso. E se relaciona com Moisés. Aí Moisés sai da presença de Deus e vai até o povo. Ó, Deus falou que é isso. E assim funcionava. Só que quando Deus propõe se relacionar diretamente com o povo rejeita. Porque eles percebem que esse relacionamento vai exigir algo. Para se relacionar com Deus, para andar com Deus, não é de qualquer jeito. Não é primeiro, Deus disse, vai se consagrar. Primeira condição é. E depois, eles ficaram com medo de morrer. Porque de fato, quando nós nos relacionamos com Ele, nós morremos. E nós não temos mais vida em nós. Mas vivemos por Ele. Aí por isso que Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está querendo dizer? Agora eu não ando mais por onde eu quero andar, mas Cristo anda por mim. Agora eu já não vejo mais o que eu quero ver. A vontade não é minha, é dele. O desejo não é meu, é dele. Não são os meus desejos que me trazem prazer, são os desejos dele. Eu abro mão da minha vida para viver a vida dele. Então, o povo entendeu que para se relacionar com Deus tem que morrer. Aí eles rejeitaram e disseram: mas deixa do jeito que está. É melhor você falar com a gente e a gente não vai ter que se desgastar para poder falar com Deus ou ouvir Deus falar. Porque para você se relacionar com as coisas de Deus através de alguém, é simples. Você separa um dia da tua semana.
ou um domingo, ou uma quarta, no nosso caso. Quando chegar à noite, às 7 horas aproximadamente, você vai se arrumar, vai sair da tua casa e vai vir para a igreja. E através de alguém, eu tenho certeza que Deus vai usar alguém para falar contigo. E quando o culto acabar, você vai embora da igreja, vai voltar para a tua casa e vai seguir tua vida do jeito que você quer. Você não vai abrir mão de nada. Você não vai precisar se debruçar em Bíblia para poder ouvir a voz de Deus. Você não vai precisar dobrar o joelho para poder consagrar nada, para estar sensível à voz dele. Então você não precisa, você está confortável. É ou não é melhor assim? Não é mais fácil? É ou não é? Só que, e nós falamos isso aqui ontem com os jovens, Jesus lá em Mateus no capítulo 7, versículo 13, ele diz assim, ó, o reino dos céus, a porta é estreita. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição. Verdade. Jesus está dizendo isso aqui, ó. Para entrar no céu é difícil. Vai te exigir consagração, busca, renúncia, um monte de coisa. É difícil. Mas vai, Jesus ainda fala, vai por esse caminho que é difícil. Porque tem um caminho fácil. E o caminho fácil, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus fala assim, ó, muitos são os que vão por ele. Jesus, além de dizer, tem um caminho fácil, ele diz assim, ó, a maioria vai entrar por esse caminho. A maioria vai querer viver assim. Ele alertou, ele disse, a maioria vai querer viver assim, na facilidade. Só que tem um porém, esse caminho fácil te leva à perdição. Essa porta larga é a porta do inferno. A do céu é estreita. O caminho para o reino dos céus é estreito. Então entra pela porta estreita. Deus está dizendo, se esforça. Faz, queira mais. Busque. Se esforce. Eu sei que é confortável viver num caminho que é largo. Passar por uma porta que é larga. Eu sei que é confortável viver assim, de qualquer maneira, fazendo o que eu quero fazer na hora que eu quiser. Eu sei que é. Só que se você continuar vivendo assim, você vai para o inferno. Porque esse caminho largo te leva à perdição. Porque se eu não abrir mão da minha vontade, e a minha carne é inclinada para o mal, a minha vontade é fazer o que desagrada o coração de Deus, o que entristece Ele. E não é que vai ofender Ele o meu pecado. Não, o meu pecado não ofende Ele. O meu pecado me separa dEle. E quando eu sou separado, o filho é separado do pai, o coração do pai se entristece. É por isso que o pai diz, filhinhos, não pequeis. Entra pela porta estreita. Não pequeis. Renuncia a tua vontade, renuncia a tua carne, para viver a minha vontade, para viver a minha vontade, o meu desejo. Abre mão do teu plano, do teu desejo, do teu pecado, para ver aquilo que eu tenho preparado para você. Por quê? Porque o Pai sabe que os planos dele são maiores do que os nossos. Aquilo que ele tem preparado é melhor do que aquilo que a gente possa planejar para a nossa vida. Mas ele diz, ó, tem muita gente que vai pelo caminho largo, porque lá é mais fácil. Só que aí, aqui o povo não quer se relacionar com Deus. Caminho largo, lembra? É o caminho largo, é a facilidade, é o conforto, a zona de conforto. É mais fácil eu chegar aqui e encontrar alguém que vai falar para mim o que Deus quer falar. Eu chegar aqui e encontrar alguém que já se consagrou para poder, através dele que se consagrou, que renunciou, que buscou, através dele eu poder ter um contato com Deus. Só que o culto vai acabar. A glória que está aqui só está aqui porque nós estamos aqui. Quando nós formos embora, Deus não vai ficar nesse lugar. Não vai, essas 4 paredes só está cheia da presença dele, porque você está aqui. Quando você for embora, a presença tem que ir embora contigo. Só que para você levar essa presença embora contigo para a tua casa, você tem que querer. Você tem que querer. Aí, isso capítulo 20 de Êxodo, capítulo 24, Deus diz assim, ó, Moisés, eu não posso falar com eles. Eles não querem me ouvir. Eles querem deixar como está. Eu falo através do pastor, o pastor vai lá, leva a mensagem para a igreja, acabou o culto, a igreja vai embora, Deus se relaciona com o pastor, mas a igreja está longe de Deus. Se eles querem viver assim, paciência. Vamos investir neles, Moisés.
Aí Deus chama Moisés para o monte no capítulo 24 e fala, vou te mostrar algo aqui, em visão, para que você possa reproduzir lá, para que você possa ensinar a eles. Só que, capítulo 24 de Êxodo, Deus leva Moisés para o Monte Sinai e começa a dar as instruções a Moisés lá. Só que os dias vão passando e Moisés fica um período muito longo lá em cima com Deus, cerca de 40 dias, e não volta. O povo que está lá embaixo está sem o pastor. O povo que está lá embaixo não tem contato direto com Deus, não conhece o Senhor. Está sem pastor, porque o pastor foi e não voltou. Subiu um monte e não desceu mais. Esse povo se corrompe, entra em desespero. Por quê? Porque nós não sabemos quem Deus é. E agora? O único que representava Deus aqui pra gente era Moisés. Moisés não está mais. Será que ele vai voltar? O povo entra em desespero. Aí eles fazem assim, ó, Arão, cria alguma coisa pra gente poder chamar de Deus aí. Arão recolhe o ouro da galera toda lá, forma um bezerro. Você conhece a história, eles começam a adorar o bezerro. Nisso Deus está conversando com Moisés e ele diz, ó Moisés, capítulo 31 diz, desce lá, capítulo 32, por aí. Porque o teu povo tem se corrompido. E esse pecado da idolatria faz com que Deus tome uma decisão. Qual decisão é essa? Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu vou enviar um anjo. Eu estava até contigo, eu estava com eles. Eu estava paciente, em outras palavras. Mas agora eu vou enviar um anjo para poder ir com esse povo, porque esse povo é um povo de dura cerviz. Porque eles escolheram o pecado. Se eu for no meio desse povo, certamente eu vou fulminar todo mundo. Eu vou matar eles, Moisés. Então eu não vou no meio deles. Eu vou sair do meio deles e vou enviar um anjo para poder guiar vocês. No início desse capítulo 33, Moisés vai se posicionar como um verdadeiro pastor. Ele vai defender o povo com a própria vida. Ele fala assim, ó, se tu abre mão dessa galera aí, risca o nome do teu livro, porque esse povo é teu povo, tu fez promessa para ele. E Moisés entra num diálogo com Deus, e só quem tem intimidade com ele pode entrar. Não é para qualquer um, não. Porque Moisés fala para ele assim, ó, tira o meu nome do teu livro. Se tu for aniquilar todo mundo aí, tira meu nome do teu livro. Aí Deus olha para Moisés e diz, não, Moisés, fica tranquilo, cara. Eu te conheço, meu filho. Por amor a ti, por eu te conhecer, eu vou ter misericórdia dele. Eu não vou desistir dele, não. Só que a minha presença não pode estar no meio do pecado. Aí mais para frente do capítulo, caminhando no capítulo 33 ainda, Moisés vai tomar uma atitude. Qual? Se Deus não pode vir no arraial, porque o pecado está aqui, o povo escolheu o pecado, eu vou sair do meio do arraial do povo, e ele pega a tenda, que era o lugar que ele se relacionava com Deus ali, e tira do meio do arraial do povo e leva para fora. Todas as vezes que ele queria se relacionar com Deus, cultuar, ele ia até lá. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda, a nuvem que cobria o povo de Israel no deserto para proteger, e que manifestava a glória de Deus ali, ela pairava sobre a tenda, ela descia. Quando o cara entrava na igreja, a glória descia, irmão. E o povo que estava do lado de fora, por quê? Escolheu o pecado. Até adorava, mas adorava de longe, cada um à porta da sua própria tenda. Ah, meu irmão, não sei você, mas eu não aceito isso. Eu não aceito adorar ao Senhor de longe. Para a minha vida, eu não aceito isso. Se me custar renunciar, se me custar sacrificar, eu quero renunciar, eu quero sacrificar. Porque, semelhante a Moisés aqui, ao exemplo de Moisés, eu quero lutar pela presença de Deus. Aleluia. Eu sei que Ele é o maior interessado nisso, em andar comigo. Mas eu preciso ter uma atitude para caminhar com Ele. Porque se eu não quiser caminhar com Ele, quiser ficar de longe adorando, Ele vai deixar eu adorar. Ele não vai me forçar, Ele não vai te forçar a nada. Deus não vai te obrigar a nada. Se você não quiser se relacionar com Ele na intimidade, verdadeiramente, se não quiser entregar a tua vida para Deus, Deus vai respeitar você, meu irmão. Deus não vai te obrigar a nada. É verdade. Deus não estoura a fechadura, Ele bate a porta.
Se você abrir, ele entra. Mas aqui Moisés está entrando na tenda, a glória de Deus está descendo. E o povo está de fora, de longe. Quando eles veem a glória de Deus descendo, eles começam a adorar. Quando Moisés vai embora da tenda, a nuvem que tinha parado porque ele estava ali adorando, ela subia. E aí, vida que segue. Cada um entrava na sua tenda, se mantinha no lugar que eles estavam, mas distantes de Deus. Distantes de Deus. Eu quero aplicar isso aqui, eu quero falar sobre isso aqui com você esta noite. Não queira viver distante de Deus. Não queira viver distante da presença de Deus. Eu sei que não é fácil, Jesus também, ele não nos deixou confundir, ele nos avisou isso. Ele disse, estreita é a porta. Jesus disse que seria difícil, mas mesmo com toda essa dificuldade, vale muito a pena conhecer o Senhor. Vale muito a pena mergulhar na presença dele e saber quem ele é. Sabe, não vir à igreja apenas, não conhecer o Senhor através de um pastor, não conhecer o Senhor através de um grupo, de uma igreja, de alguém, mas conhecer o Senhor não só de ouvir falar, mas conhecer o Senhor de se relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, ter intimidade com Ele. Isso não tem preço, meu irmão. Eu paro para refletir às vezes, Senhor, quando eu leio o livro de Hebreus, capítulo 11, ela já fez, Senhor, como é que essa galera abriu uma vida, literalmente, da família, só para não renunciar ao nome de Jesus. Eles davam tudo que eles tinham. A igreja primitiva, eles davam tudo que eles tinham. Homens, mulheres, crianças eram queimadas em praça pública. Homens, mulheres, crianças eram lançadas em lugares para ser devoradas por leões. Pessoas que abriram mão da sua própria vida. Você tem noção do que é conhecer o Senhor ao ponto de se apaixonar por Ele de uma maneira que nada nesse mundo possa ser maior do que Ele para você? Possa sobrepor a presença dele para você? Ao ponto de você olhar para as coisas do mundo, as propostas do mundo, a maioria que veio do mundo, a maioria que conheceu o mundo, se olhar para as propostas que o mundo tem para você, e você perceber e entender isso, cara, não compensa, não chega nem perto. Aí Paulo entendeu isso, ele fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14, se eu não me engano. Rapaz, as lutas, a glória deste mundo, ou o que nós passamos ou sofremos aqui, não tem como se comparar com a glória de Deus que vai se manifestar em nós. É muito maior do que riqueza. É muito maior do que qualquer coisa. Sabe quem entendeu isso também? Davi. Davi peca. E a diferença entre o reinado de Davi e o reinado de Saul é justamente que quando Saul peca, ele se preocupa muito com o seu trono. Mas Davi, quando ele peca, lá no Salmo 51, no versículo 11, se eu não me engano, ele diz, Senhor, não retires de mim a tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me afaste da tua presença. Eu abro mão da minha coroa. Eu abro mão do meu trono, Senhor. Reconhecimento de homem, status, honra de homem, eu abro mão, Senhor. Mas eu não posso abrir mão da tua presença. Eu sei que eu pequei, mas purifica-me, Senhor, e eu serei curado. Purifica-me, Senhor, e eu estarei diante da tua presença. E eu te glorificarei. Purifica-me, Senhor. Porque ao invés, quando a gente peca, meu irmão, porque ao invés de dizer para o Senhor, Senhor, purifica-me, nós decidimos abrir mão da presença dele. Por quê? Porque decidimos abandonar a presença ao invés de buscar purificação. Por quê? Será que nós não conhecemos ainda a revelação de quem Deus é de verdade? Será que nós não tivemos esse encontro com Ele realmente? Se você não conheceu o Senhor realmente, clame por isso, peça por isso, para que Ele possa se revelar a você, para que Ele possa tocar você. Aleluia.
Para que Ele possa mostrar você para você mesmo e quem Ele é para você. Porque você vai comparar, cara, eu sou tão pequeno. Eu sou tão pequeno, tão desprezível e Deus é tão grande. E como é que pode um ser tão grande fazer questão de um ser tão pequeno que sou eu? Não tem como eu rejeitar isso. Não há proposta que se compare a essa, de um ser tão grande querer habitar em um ser tão pequeno que sou eu. Não tem como eu rejeitar essa proposta. Essa proposta eu não vou encontrar em lugar nenhum. Só que Deus precisa revelar isso para você. De alguma forma eu preciso trazer isso ao teu entendimento, para você cair a ficha. Caraca, eu estou perdendo meu tempo no mundo, quando eu tenho o maior dos tesouros aqui, querendo morar em mim. Meu Deus, olha a grandeza, olha o nível disso. Isso não sou eu que estou falando, é Deus. Aí Moisés entende isso. Aí ele diz, se o povo não quis, escolheu o pecado, não quis Deus, e Deus não pode vir até eles por causa do pecado, não vai ser eu que vou ficar sem a presença. Ele constrói uma tenda fora do arraial para se relacionar com Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os lugares que você precisa sair para se relacionar com Deus? Qual é o ambiente que você está, que você precisa sair dele para se relacionar com Deus? Ou você vai continuar trocando a presença de Deus por amizades que não valem nem a pena? Ou você vai continuar trocando a presença de Deus por prazeres momentâneos que duram tão pouco que quando acaba você fica com a consciência pesada, você fica angustiado? Ou você vai continuar trocando a presença de Deus por ambientes que não te valorizam, que não valorizam quem você é, que não te coloca para cima, que não te dá oportunidade, mas só gasta teu tempo, só gasta aquilo que você tem. Meu irmão, se você não valorizar você, ninguém vai te valorizar. Aleluia. Você não foi feito para estar em qualquer ambiente. Você não foi gerado por Deus para estar em qualquer lugar. Aprenda a se valorizar. Entenda de uma vez por todas quem é você e qual é o seu lugar. Porque eu tenho certeza que quando você está num lugar que não é propício para você estar, o Espírito Santo vai até você e te constrange a isso. Te fala, meu filho, esse lugar não é para você. Quem é que nunca ouviu? Quem é que nunca foi constrangido pelo Espírito Santo em meio a uma conversa, em meio a um ato, em meio a um pecado, sei lá, em meio a uma situação em que você se distraiu e quando você se deu conta, calma aí, o que eu estou fazendo entristece ele. E se eu continuar fazendo, eu vou ficar sem ele. Agora a escolha é minha. Ficar sem ele, continuar aqui, eu sair desse meio para brigar pela presença. Porque a entrada é estreita, a porta é estreita, eu preciso lutar, preciso brigar. O reino dos céus é tomado à força. Aí eu entendo isso aqui, por quê? Porque Deus é o maior interessado neste lugar onde o homem e Deus se relacionam. Só que por causa do pecado, o povo perdeu esse relacionamento. Por causa das transgressões do povo, Deus não pode estar mais no meio. Aí surge alguém, Moisés, que vai interceder pelo povo primeiro. Senhor, não abre mão do povo não. Esse povo é teu. E tem uma boa notícia aqui, por quê? Porque Deus não desistiu do povo. Não importa o tamanho do teu pecado, Deus não vai desistir de você. Não importa o tamanho do meu pecado, Deus não vai desistir de mim. Por quê? Porque nada tira da cabeça do Pai que eu sou filho. Se Ele morreu na cruz, se Ele deu a própria vida, sabendo dos meus pecados, se Ele me conhece, decidiu me amar, nada vai tirar do coração dele que eu sou filho. Então não é o que eu faço que vai fazer ele me amar menos. Não. Ele vai continuar me amando, assim como ele continua amando o seu povo. Só que aqui tem um porém. Ele perdoa, Alexandre. Só que ele diz assim, a presença, sabe? A intimidade não vai ser mais a mesma coisa.
eu vou deixar um anjo aí. Eu conheço uma galera aí, irmão, que se daria por satisfeito com isso. E quando você fala, olha um anjo, a igreja vira, fica satisfeito com o anjo. Eu conheço uma galera que se apresentar um anjo para ele vai ficar feliz da vida. Só que Moisés é diferente. Ele fala, Senhor, tu me conhece. A gente conversa face a face. Nosso relacionamento é outro nível. É diferente, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu não posso viver sem ti. Aí ele começa a interceder pela presença de Deus. Aí ele diz, Senhor, tem uma promessa, tem uma terra que manda leite e mel. É legal, é bom, eu quero chegar lá. Só que é até legal caminhar com anjo e ver anjo com bandeja servindo e ver mistério, ver fogo. É legal, Senhor. Deus, é magnífico quando a gente vê nossas crianças crescendo e a sandália do pé vai crescendo junto, não gasta. A gente com fome, Senhor, e caindo pão do céu. A gente querendo comer carne e o Senhor mandando codorna para a gente poder comer frango a passarinho. A gente com sede, Senhor, o Senhor tocando a rocha, ferindo a rocha para tirar água da rocha para a gente poder beber água. Isso é top demais, Senhor. A gente chegar no culto e a glória de Deus descer e eu rodar e eu me manifestar ali, eu ser envolvido por essa glória. Isso é muito bom. E eu ver cura. Meu Deus, como é legal. Como é gostoso, Senhor, ver as tuas obras, as obras das tuas mãos. Como é gostoso, Senhor, ver a tua manifestação no nosso meio. Ver anjos subindo, descendo, ver céu aberto. Como é gostoso isso, Senhor. Ter revelação do eis que te digo. Ver o Senhor se manifestar. Isso é top, Senhor. Só que tem um negócio aqui, Jesus, tu me conhece. Nada disso se compara. Nada disso se compara a caminhar contigo, a ter intimidade contigo, Senhor. Oh, Jesus, nada se compara, Senhor, à tua presença. Faz o seguinte, Senhor, se tiver que abrir mão de ânimo, faz o seguinte, Senhor, se tiver que abrir mão de milagre, faz milagre não. Se tiver que escolher, Senhor, entre a cura e a tua presença, deixa doente. Se tiver que escolher, Senhor, entre a casa do que eu sonhei a vida inteira, Jesus, eu planejei, mas se eu tiver que escolher entre essa casa e a tua presença, deixa pagando aluguel, Jesus. Se eu tiver que escolher o carro, Senhor, eu vou sair fora e a galera vai olhar para mim e vai falar, rapaz, Deus é com ele, é top. Mas se eu tiver que escolher esse carro e a tua presença, dá uma bicicleta. Deixa a peça. Glória a Deus, aleluia. Eu não abro mão da tua presença. É isso que Moisés está dizendo aqui, Senhor, eu não abro mão da tua presença. Eu não abro mão da tua presença. Eu sei que tem uma terra que manda leite e mel, mas eu não abro mão da tua presença. Não faz eu sair daqui sem você. Não faz eu sair daqui sem eu chegar na terra que manda leite e mel, que é gostoso, que é bom, mas sem a tua presença não dá, Senhor. Faz o seguinte, aí Moisés se posiciona, nós não daremos um passo, Senhor, nós não vamos continuar, porque a tua presença é promessa. A maior promessa de Deus para nós é a presença dele. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus está conversando com os seus discípulos antes de ele ascender aos céus. Ele diz, e eu estarei convosco até todos os dias, até a consumação do mundo. A maior promessa de Jesus, a maior promessa de Deus para a igreja é esta. E eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. Todos os dias, até a consumação do mundo. Glórias a Deus. Agora, firmado nessa promessa, firmado em conhecer e entender quem Deus é. Porque
Porque tem gente que não sabe, não entende. Mas se Deus te permitiu entender a grandeza que é a sua presença, você pode fazer o cálculo que você quiser. Você pode planejar aí o que você quiser. Como seria a tua vida de qualquer jeito? Como seria a tua vida? Como seria a minha vida se o meu emprego me mandasse embora? Como seria a minha vida se eu adoecesse? Como seria a minha vida? Mas você só não conseguirá imaginar, isso não é nem na imaginação, você não conseguirá imaginar como seria a sua vida sem a presença de Jesus. Quando você entende quem Deus é, você não consegue nem imaginar a sua vida sem Ele. É uma parada que não dá para explicar. É por isso que Davi diz assim: provai e veja que o Senhor é bom. Você precisa experimentar isso. E o Senhor está aqui. Eu quero fechar a minha Bíblia. Espírito Santo. Nesse momento. E quero te convidar aí do jeito que você está. Do jeito que você está. Eu quero te convidar a fechar o teu olho. Sim. Fechar o teu olho. Ah, Jesus, dê um passo nós daremos. Não nos faça sair daqui. Olha que nível. Olha que nível. Olha que nível. Senhor, não me tira daqui. Eu sei que amanhã, eu sei que para onde eu estou indo, para onde nós estamos indo, é melhor. Eu sei que amanhã vai ser melhor que o meu. Eu sei que o lugar que a gente vai chegar é terra que manda leite e mel. Eu sei que é bom. Mas não faz eu chegar lá não, Senhor. Se for para ir e perder a tua presença, me tira daqui. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu queria que você fechasse teu olho aí. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesse exato momento eu quero te pedir, meu amigo Espírito Santo, essa palavra não é minha, é tua, Senhor. Então nesse exato momento eu quero te pedir, Senhor, convença os meus irmãos do que o Senhor ministrou essa noite aqui. Faça os meus irmãos entenderem, Senhor, o tamanho da tua presença, a riqueza que é a tua presença, os tesouros contidos na tua presença, os benefícios que se tem ao caminhar com a tua presença. Faça os meus irmãos entenderem, porque, Senhor, eu posso gritar aqui, Senhor. E se for de mim mesmo, eles não vão entender, eles não vão ser convencidos disso. Mas se o Senhor, Espírito Santo, entrar na mente, tocar no coração, vai haver conversão de alma. Vai haver influência de vida. E nós não seremos mais os mesmos, porque o Senhor tem poder. A tua palavra tem poder. Então meu pedido ao Espírito Santo agora é este. Convença-nos, Senhor. Aquele que quer, porque tem gente que não quer que eu sei, Senhor. Como quando Jesus Cristo estava lá na cruz e havia 2 ladrões do teu lado, um de cada lado. E o que estava de um dos lados, Senhor, te desprezou, dizendo: se tu és filho de Deus realmente, desça da cruz e nos tira também. E o Senhor não liberou a palavra para ele. Mas o que estava do outro lado, Senhor, te reconheceu como filho de Deus e disse: Senhor, nós pecamos, nós merecemos. O Senhor está aqui, mas pecado nenhum tem. Então faz o seguinte: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor virou para ele e respondeu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, ou seja, o Senhor investe, conversa com quem quer entrar no reino. Quem quer largar a cruz, quem quer descer da cruz, o Senhor não investe, o Senhor não conversa, o Senhor não gasta. Mas aqui tem pessoas que querem entrar no reino, por mais estreita que seja a porta. Tem gente aqui que quer entrar no reino, Senhor. Então invista neste momento, Espírito Santo de Deus, o teu poder, a tua glória, a tua unção que despedaça o jugo nessas pessoas, Senhor, que querem entrar no reino. Porque tem gente que quer e não consegue. Tem gente que não quer, Senhor. Deixa eles. Mas quem quer e não consegue, Senhor, esse é o momento. Abra a janela do
Namandá.